paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Adquianos. Hoje estaremos dando continuidade ao assunto escatologia bíblica. Mais uma vez conosco o pastor Henrique Santos. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, missionária. A paz do Senhor, você que está participando desse podcast. De acordo com as profecias bíblicas, de onde surgirá o anticristo e em qual momento isso ocorrerá? Nós precisamos entender alguns pontos para poder chegar nessa resolução. Primeiro ponto. Noé, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Após o período diluviano, ou seja, o período pós-diluviano, os 3 filhos de Noé, eles se espalharam em 3 regiões. O primeiro filho de Noé, que é Sem, ele foi para onde? Ele foi para a Ásia. O segundo filho, que é Cã, ele foi para a África. E o terceiro filho de Noé, Jafé, ele foi para onde? Ele foi para a Europa na sua totalidade. Então o que acontece? Sem foi para a Ásia, Cã foi para a África e Jafé, ele foi para a Europa, povoando a Europa. Quando nós olhamos para o Império Romano, a sua abrangência foi toda a Europa, uma parte da África e uma parte da Ásia. O Império Romano ele surgiu no ano 29 a.C. e teve seu desfecho, teve seu término no ano 476 depois de Cristo. E o Império Romano ele teve essa abrangência muito forte na Europa. Então, aonde Jafé povoou e trouxe raízes judaicas para esse local. Quando nós lemos algumas passagens bíblicas, nós podemos entender que o Império Romano foi um império que se extinguiu como o último império que dominou o mundo todo por um certo período de tempo. Então é o 4º animal que Daniel observa, os animais simbólicos que aparecem do mar, e a parte das pernas de ferro da estátua do rei Nabucodonosor. Então quando nós lemos Daniel capítulo 9, nós vamos estar tendo o seguinte entendimento. Quando nós lemos Daniel capítulo 2, nós vamos observar a estátua do rei Nabucodonosor, e Daniel capítulo 7, os 4 animais simbólicos. E quando nós lemos Daniel capítulo 9, nós vamos estar lendo agora versículo 26 e versículo 27, nós vamos ter uma ideia da onde surgirá o anticristo. Daniel capítulo 9, versículo 26, olha o que está escrito. E depois das 62 semanas, ou seja, são as 70 semanas proféticas de Daniel, falta uma semana para terminar as 70 semanas proféticas de Daniel, será tirado o Messias, e não será mais. Que Messias é esse? É Jesus que veio, viveu entre nós, morreu e ressuscitou e foi assunto ao céu. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como um dilúvio, e até o fim haverá guerra. Então estão determinadas essas assolações. Que príncipe é esse? E que povo é esse? Esse príncipe aqui é o anticristo. E que povo é esse que destruiu Jerusalém? Quando nós observamos o ano 70 depois de Cristo, o general Tito Vespasiano, o que ele fez? Ele destruiu o templo de Jerusalém e destruiu toda a cidade de Jerusalém. Então quando Daniel está falando que esse príncipe virá do povo que destruiu Jerusalém, está falando de quê? Do Império Romano, que teve a sua abrangência maior na Europa, parte da África e parte da Ásia. E que império mais predominante é esse? É o Império Romano. E quando nós falamos de Jafé, que era filho de Noé, lembra que nós falamos que ele povoou toda a Europa? Quando você observa os 10 chifres do animal espantoso que Daniel viu, está falando do Império Romano, e esses 10 chifres fala de quê? Fala de blocos de nações, fala de países. Que países são esses? São os países da totalidade da Europa, da onde Jafé povoou e deixou raízes judaicas. Aí o versículo 27 diz, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Que semana é essa? É a última semana profética de Daniel, que vai se cumprir no período tribulacional, que são o quê? 7 anos finais. E na metade da semana, ou seja,
quando completar 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meios iniciais, o que vai acontecer? Vai ser cessada o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso está e será consumação. O que está determinado será determinado sobre o assolador. O que Daniel está falando aqui? O anticristo, que é a primeira besta que surge do mar, aí aparece a segunda besta que surge da terra, que é o falso profeta. A primeira besta, que é o anticristo, vai ser ferido de uma chaga mortal, vai morrer. Satanás irá dar poder à segunda besta que surge da terra, que é o falso profeta. Essa segunda besta vai ressuscitar a primeira besta. Quando Israel observar a ressurreição da primeira besta e vai ser colocada uma estátua lá em Jerusalém, e a segunda besta vai levar e vai persuadir todas as nações a adorarem essa estátua e adorarem a primeira besta, Israel vai se despertar e vai fugir para o deserto. Por quê? Porque o tratado de paz vai ser rasgado no meio, vai ser quebrado esse tratado de paz. Lembra do cativeiro babilônico? Que o povo permaneceu durante 70 anos. Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico. Quando Israel entra no cativeiro babilônico, eles entram como politeísta, adorando vários deuses. E quando eles saem do cativeiro babilônico, eles passam a adorar somente um Deus, sendo monoteísta. Então Israel deixou de adorar outros deuses, adorando somente o Deus vivo e o único e verdadeiro, que é o Deus de Israel. Então, quando eles observam que a segunda besta está induzindo os povos e as pessoas a adorarem uma estátua, eles vão observar que aquele homem não é o Messias que eles tanto aguardam. Eles vão sair e vão fugir. Aí o tratado vai ser rasgado. Eles vão fugir para onde? Vão fugir para o deserto. E quando nós observamos alguns pontos da escatologia bíblica, nós podemos observar o quê? Quando eles fogem para o deserto, o anticristo vai juntar uma tropa, vai juntar nações para poder perseguir Israel, e aqueles que não aceitarem o seu jugo e não aceitaram as suas ordenanças e a sua maneira de governar sobre a terra. Quando nós lemos Mateus capítulo 24, versículo 15, e também o versículo 21, nós vamos ter uma ideia do que Daniel está falando. Mateus capítulo 24, versículo 15. Olha o que o versículo 15 diz. Quando, pois, vistes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Que passagem é essa que Jesus está falando aqui no Evangelho de Mateus? É Daniel capítulo 9, versículo 26 e versículo 27 que nós acabamos de ler. Olha o versículo 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. Que período é esse? É o período tribulacional que vai durar 7 anos. Que 7 anos são esses? São o término da última semana profética de Daniel. Já se cumpriu 69 semanas proféticas de Daniel. Nós estamos no intervalo das 69 para 70 semanas. Então falta uma semana. E essa última semana vai se cumprir no período tribulacional. Voltamos a falar. O anticristo vai surgir de onde? Vai surgir do Império Romano. Nós lemos aqui Daniel capítulo 9, versículo 26. O príncipe do povo que destruiu Jerusalém. Que povo é esse? É o Império Romano, que terminou no ano 476, mas ele vai renascer, ele vai ressurgir no período da Grande Tribulação. Quando olhamos a estátua do rei Nabucodonosor, de Daniel capítulo 2, são 10 dedos do pé, parte de ferro e parte de barro. O que significa isso? Está falando do Império Romano, está falando da questão futura. Esses dedos são uma questão futura. Vai se cumprir no período tribulacional. Por quê? O anticristo, ele vai surgir do Império Romano e os blocos de nações vão estar fazendo o quê? Vão estar ajudando o anticristo a reinar sobre a terra. Quando olhamos Daniel capítulo 7, o último animal com 10 chifres,
está falando de bloco de nações, está falando da Europa na sua totalidade. E quando nós vemos aqui essa questão de Daniel falando que o príncipe irá desse povo que destruiu Jerusalém, é o Império Romano. O anticristo vai vir do Império Romano. Mas também precisa surgir um ponto também interessante. Para que o judeu possa acreditar que ele realmente é o Messias, o que ele precisa ter? Ele precisa vir de descendência judaica ou ascendência judaica. Ele precisa vir da tribo de Davi. Ele precisa vir da tribo de Judá. Ele precisa vir da linhagem de Davi. João capítulo 5, versículo 43, o que Jesus falou? Eu vim para vós em nome do Pai, e vós não me recebeste. Mas virá um no meio de vós, e vocês o receberão. Está falando de quem? Nós entendemos que está falando do anticristo. Amós capítulo 9, versículo 11, versículo 12. Lucas capítulo 1, versículo 31 ao 33, está falando o quê? Do trono de Davi. Está falando da restauração do trono de Davi. Está falando que vai florescer o trono de Davi. Então o judeu precisa ver essas profecias e acreditar que o Messias que estão esperando, mas será um anticristo, vai enganá-los. Porque quando você lê Apocalipse capítulo 6, o que está falando lá? Jesus, ele vai desatar os selos do livro. Que selos são esses? São 7 selos de um livro que ele é o único digno de desatar. E quando é desatado o primeiro selo, o que aparece? Aparece um personagem montado no cavalo branco. Que personagem é esse? É o anticristo, que vai trazer uma falsa paz. Vai trazer um período que as pessoas vão realmente acreditar que ele é o Messias, principalmente Israel, por causa dessas profecias de Amós capítulo 9, Lucas capítulo 1 e tantas outras que eles precisam acreditar que ele vai ser judeu, com descendência ou ascendência judaica, que ele precisa vir da linhagem de Davi e que ele precisa vir da tribo de Judá. Então, quando o anticristo preencher todos esses requisitos, Israel vai acreditar que ele é o Messias. Mas voltamos a falar, quando a segunda besta vai introduzir e vai induzir as nações a adorarem a primeira besta, Israel vai se despertar e vai ver que ele realmente não é o Messias. Essa segunda besta, ela tem 2 chifres. Chifre fala de poder. Aqui está falando de poder material e poder espiritual. Então essa besta fará cair fogo do céu com as mesmas características do profeta Elias. Então as pessoas, no caso os judeus, vão realmente acreditar, olha, essa segunda besta também é de Deus, porque tem as características do profeta Elias. Quando nós lemos o livro de Malaquias, capítulo 4, o que está escrito lá? Que Elias irá aparecer, irá converter o coração dos filhos aos pais. Ou seja, Elias vai aparecer para quê? Para poder preparar o caminho, vai preparar os corações das pessoas para poder receber o Messias. Então, esse falso profeta, que é o anti-Espírito Santo também, porque ele vai convencer, ele vai conduzir as pessoas a adorar a primeira besta. Ele vai estar imitando o Espírito Santo. E ele vai estar imitando também o profeta Elias, porque faz cair fogo do céu. Então os judeus vão acreditar por causa dessas características. E quando nós observamos Daniel capítulo 7, versículo 25, o que fala? Fala de tempo, tempos e metade de um tempo. O que significa isso? Tempo é 1 ano. 2 tempos são 2 anos. E metade de um tempo são 6 meses. Então, 3 anos e meio, 1.260 dias ou 42 meses. Aí o que vai acontecer? Vai ser quebrado esse tratado de paz. E quando nós observamos também o cumprimento das escrituras bíblicas acerca do surgimento do anticristo, qual característica que ele terá? Todas essas nós falamos. Mas como ele vai reinar? Ele vai reinar de uma forma que aqueles que não quiserem ficar debaixo do seu jugo, do seu governo, vão sofrer sanções. Irão sofrer penalidades. Irão sofrer, uma restrição de alimentos, de água,
de poder comprar, de poder vender, de poder se locomover. Então os blocos de nações vão estar junto com ele para poder ajudá-lo a reinar durante esses 7 anos. Pastor, especifica como será esse governo. O governo do anticristo com o falso profeta, com esses blocos de nações, será da seguinte forma: ele vai dominar toda a economia mundial, vai unificar os países, vai ter uma única moeda só. Acredita-se que vai ter uma moeda só. Hoje tem o dólar, tem o euro, tem o peso, tem o ien, tantas outras moedas. Então vai ter uma moeda só. Ele vai equilibrar a economia mundial, ele vai controlar a economia mundial. Ele, na questão política, ele vai estar acima da supremacia dos países. Ele vai mandar em todos os países. Os países vão estar debaixo do seu jugo. E na questão religiosa, ele não vai, nessa questão, ele não vai liderar a questão da religião. Isso vai competir, está em cargo do falso profeta. Lembra que nós falamos do poder do chifre, que tem poder espiritual e poder material, que tem 2 chifres? Então, o poder espiritual, ele vai controlar a questão espiritual do momento do período tribulacional, e a questão material, ele vai conduzir as pessoas a adorar uma única pessoa, que será o anticristo. E esse homem, o anticristo, vai ser realmente literal, porque existe uma corrente que fala uma questão figurada, outros falam que o anticristo já apareceu no 1º século, no 2º século, fala que Nero era o anticristo, mas não tem nada a ver. Isso é uma questão preterista que nós particularmente não concordamos, porque nós somos dispensacionalista, somos arminianista, somos futurista, e nós acreditamos que o anticristo ainda vai aparecer, vai surgir. Mas os preteristas falam que ele já surgiu, e os preteristas falam que o Apocalipse já se cumpriu mais da metade. Então esse homem vai ser literal, realmente vai ser uma pessoa. Ele vai ter um poder político muito grande. Ele vai ter também um poder militar muito grande, vai controlar todos os países, todas as potências mundiais estarão debaixo do seu jugo. E na questão, ele vai dominar o mundo todo. Por outro lado, o falso profeta, que é o anti-Espírito Santo, e o anti-Elias, digamos assim, ele vai ter também um poder bélico, que ele vai dominar as pessoas. Também será uma pessoa literal, é uma pessoa de verdade, nada de alegoria, nada simbólico. Ele vai ter também uma liderança política, e principalmente a questão da religião. Ele vai introduzir a falsa religião sobre a terra. Então nós precisamos ter em mente o seguinte: esses 2 personagens são chamados de besta. Quando fala de besta no grego, qual a ideia que nós temos? Uma besta grande, ou uma besta grandiosa, com poder excomunal, com poder fora do normal, né? Que fala de Tério, grande besta. E nós precisamos entender o seguinte: esses 2 personagens fazem parte da trindade satânica. A trindade satânica que veio para imitar a trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como se forma a trindade satânica? Com Satanás, que é a antiga serpente chamada de dragão, a primeira besta que surge do mar, que é o anticristo, e a segunda besta que surge da terra, que é o falso profeta, o anti-Espírito Santo. Só para a gente poder recordar, para que serve a tribulação? Primeiro, para Deus tratar com Israel, depois para punir os gentios ímpios, e também para punir essa tríade satânica formada por Satanás e as 2 bestas. Tá? Estou de acordo com Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 1 em diante. Essa besta com 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta com 7 cabeças e 10 chifres, o que representa? Essas 7 cabeças são os 7 impérios. Qual o primeiro império? Do Egito, o segundo Assírio, o terceiro babilônico, o quarto medo-persa, o quinto da Grécia ou greco-macedônico, e o sexto o Império Romano, que foi destruído no ano 476. Ele vai renascer. Aí sim vai surgir o quê? O último império, que é o 7º, será o império do anticristo, juntamente com o renascimento desse império romano. Então essas 7 cabeças são esses 7 impérios que dominaram o mundo por um certo período de tempo.
E os 10 chifres aqui, chifre fala de quê? Chifre fala de poder e fala da simbologia do governo do anticristo juntamente com essas 10 nações, ou esses 10 blocos de nações, que são os 10 chifres do animal espantoso, horrendo, que Daniel viu no capítulo 7. E o interessante também que esse animal tem 10 coroas ou 10 diademas. O que representa essas 10 coroas e esses 10 diademas? Fala de poder e fala de autoridade. E também interessante aqui no versículo 2, quando nós lemos aqui, ó, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como de leão. E o dragão dele o poder, o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Esse animal aqui foi o animal que Daniel viu no capítulo 7, que ele não conseguiu identificar. Daniel falou que esse animal não tem no reino animal, na fauna do reino animal. Então, esse animal que Daniel viu aqui, ele não conseguiu identificar na fauna e nem no reino animal. Mas aqui João consegue identificar esse animal. Daniel viu que é um animal horrendo e espantoso. Olha a semelhança aqui, ó, do animal que Daniel viu. Leopardo. O leopardo fala de quê? No Império da Grécia, o grego macedônio. Aí, o urso aqui fala de quê? O urso fala do Império Medo-Persa. E o leão fala do Império da Babilônia. Então, esse animal tinha essa característica, tinha essa mistura. O que significa isso? Aqui fala do modo, digamos assim, do modo operante, fala da forma de governo. Foi um governo de autoridade, de poder, um governo, digamos, um governo de muita ordem. Então está falando que o governo dessa besta será semelhante a esses governos que passaram aqui. Voltamos a falar da Grécia, dos medos persas e da Babilônia. Então terá essas mesmas características de governo e de ordem e de autoridade. Então quando você lê escatologia bíblica, no livro de Daniel, no livro de Zacarias, no livro de Miqueias, quando você vê livro de Apocalipse, que é todo escatológico, que é o livro profético, então quando nós lemos essas passagens escatológicas, podemos ter o seguinte entendimento: passagens que se cumpriram e passagens que irão se cumprir, uma questão futura. E nós entendemos que não é um futuro bem distante, não. É um futuro bem próximo. De acordo com tudo que está acontecendo aí, o cenário está sendo montado. A peça desse quebra-cabeça está sendo montado. E sabemos que a qualquer momento vai ter iminência do arrebatamento da igreja. E quando a igreja for tirada dessa terra, Apocalipse capítulo 6 começa a se cumprir. Porque capítulo 4 entendemos que é arrebatamento da igreja. Capítulo 5, nós temos entendimento que João viu que ninguém era digno de desatar os selos do livro. Aí quando chega no capítulo 6, começa esse período tribulacional, que vai ser um período muito difícil sobre a terra. Eu espero que você que está nos assistindo possa estar assimilando bem tudo que está sendo falado aqui. Leia a Bíblia, acredite na palavra, porque a Bíblia realmente é a palavra de Deus. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E até o próximo podcast sobre escatologia bíblica. Tem muito assunto ainda da missionária. Nós vamos falar ainda sobre taças, tem a batalha do Armagedon e tantas outras passagens que nós vamos estar lendo aqui. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Henrique Santos. Obrigado a você que esteve conosco até agora. E assista o próximo podcast.